Deixa eu abrir aqui o. Opa, iniciou. Então, estamos iniciando a gravação. Mais uma vez, boa noite. Então, a gente passou informações iniciais aí sobre a forma do trabalho, a gente entrou em acordo, né? E agora a gente vai iniciar uma gravação da aula, né? Que seria o nosso slide 5. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui qual é a apresentação. Tá, então aqui a gente vai falar um pouquinho das características químicas da água, estou chamando parte um, tá? Vocês já estão visualizando a apresentação? Me responda aí um sim. Sim, professor. Sim, Então, gente, na aula passada, a gente viu sobre os parâmetros físicos, não foi? Alguém se lembra qual é os parâmetros físicos? Pelo menos citem aí dois parâmetros físicos. Quem ainda se lembra ainda? Me digam aí, dois parâmetros físicos. Vai cair na prova. Ou coloque aí no chat. Quais são os parâmetros físicos da água que nós vimos no slide passado? Quem ainda se lembra? turbidez, Isso, cor, turbidez, temperatura, né? Condutividade, sabor e odor, né? A gente vimos a turbidez, a condutividade e a temperatura, né? Que são eles são os chamados parâmetros físicos. Agora a gente vai falar algumas características dos químicos, tá? Só lembrando que a gente está falando de parâmetro e característica. Quando eu me refiro a característica, ela é de forma geral, ela é de forma, digamos assim, conceitual. Quando eu estou me referindo em padrão ou parâmetro, eu estou me referindo àquele que aparece lá na norma, aquele que é, digamos assim, institucional, tá bom? Então, quando eu falo característica, porque são muitas, né? Mas aí a norma ela acaba amarrando alguns parâmetros, né, para a gente seguir, né? Para a gente poder, digamos, fazer o laudo, apresentar o resultado daquela amostra de água, daquela amostra que a gente escolheu para fazer lá a análise, tá? A gente vai falar hoje em mais uma aula, talvez mais uma aula a gente conclua de forma assim, ainda simplória, digamos assim, o tema, tá? Porque o parâmetro químico, a gente viu lá na aula passada, são bastante, né? E dentro de um termo, né, ele aparece outra, dentro de uma característica, né? Quando eu falar, por exemplo, dos nutrientes, né? Dentro de nutrientes tem muito parâmetro. Tem, por exemplo, nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, aí assim vai, né? E dos fluoretos, vários também, cloreto, vários, né? Então, a gente vai falar de alguns, né? E aí a gente vai ter uma visão geral aí dos outros, né? Para a gente poder entender o resultado, entender como ele funciona, tá bom? E aí só aqui uma estação de tratamento, né? Que ela é composta por diversos processos, né? Tratamento de água, né? Trouxe aqui uma imagem só para a gente lembrar, né? Que a gente precisa também entender que existem alguns produtos, algumas etapas, né? Para se ter essa água tratada. Até aí uma proposta aí para uma equipe aí detalhar um pouquinho para a gente já uma estação de tratamento de água, que a gente fala de ETA, tá? E também tem a estação de tratamento de esgoto, que eu coloquei lá também para outra equipe, que basicamente é similar, mas ao esgoto, né, é o ET, né, ele já trata os efluentes. É um tema de pesquisar um pouquinho aí, né, para entender melhor aí essa dinâmica, tá? Então, os parâmetros que falou, né, lá um dos slides,
Por exemplo, a gente falou de pH, né? Vocês já falaram que já viram um pouquinho na química ambiental. Então, pH é um parâmetro químico, né? Aí nós temos também DBO, né? Que é demanda bioquímica de oxigênio. É um parâmetro também químico. Nós temos os nutrientes, né? Que eu falei agora há pouco, que ele é dividido em macro e micronutriente, né? Aí o macronutriente é basicamente nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, né? Ainda tem mais dois ainda, que eu não estou lembrando. E também temos micro, né? Que é uma lista, né, de nutrientes, né? Aí que nós temos ferro, boro, cobalto e outros, né? Então, Pessoal, oi, o Enderson. a sua tela tá preta. Tá preta, né? Acho que porque eu, Aham. eu, eu reduzi aqui. Peraí. Apareceu agora? Sim, apareceu. Tá, que estava minimizado. Tá, então, nós temos uma série de parâmetros químicos, né? Que interfere diretamente na qualidade da água, né? Então, nós precisamos estar aí com esses parâmetros no limite. Alguém deve perguntar, mas aí, professor, na minha água, se ela tiver fósforo, ela não tá boa para beber? Aí eu vou dizer para vocês, olha, você vai ter que consultar a norma. Então, se ela estiver acima da norma, ela não está própria para beber. Então, ela tem que estar dentro da norma, porque já foi feito estudo, já foi comprovado cientificamente que se aquele material estiver acima do limite da norma, não pode tomar. Qual é a norma, professor? Aquela norma, aquela portaria, né, do Ministério da Saúde, se eu não me engano é 2914 de 2011, que é a norma da qualidade da água para consumo humano. Tá? E se for para lançar no efluente, aí vai ter que consultar as resoluções do CONAMA, né, para ver se o limite está também dentro da norma, tá? Então, nós temos aí que andar e entender as duas coisas, os parâmetros, saber fazer eles, saber interpretar e comparar lá na norma. Então, os parâmetros químicos, eles permitem, basicamente aqui, digamos, eu coloquei aqui um resumozinho, né, desse autor aqui, do Macedo, que a água, que esses parâmetros químicos, eles permitem classificar a água por seu conteúdo mineral através dos íons presentes. O que é isso? Qual a quantidade de mineral que a água tem, por exemplo? Qual é a quantidade de ferro? Tem um limite lá. Se ela estiver acima, ela não vai estar de boa qualidade. E também, se ela tiver zero, ela também é, ela não está nutritiva, né? Porque a gente precisa dos nutrientes para a gente se manter, né? Porque a água ela é um nutriente também, né? Ela nos alimenta, né? Então, ela precisa ter ali alguns parâmetros, né? Ela também permite determinar o grau de contaminação, ó, que está presente lá naquele local, naquela origem, naquele corpo receptor, naquela estação de tratamento, né? E também se ela estiver acima, se tiver muito fósforo, por exemplo, né? Aí significa dizer que aquele ambiente pode ser contaminado por algas, né? Por cianofícias, por exemplo, como está acontecendo lá em Beja. Então, eu já olho por que está aparecendo cianofícia aqui na minha água. É provavelmente que tem muito fósforo. Porque o fósforo é um nutriente, né? Então, se tiver muito, ele vai alimentar as algas vão crescer e vão se proliferar. E o excesso disso vai trazer problema, né, para aquela água. Pode morrer peixe, pode contaminar a gente. Então, esse parâmetro aí químico pode ser ferro, pode ser mercúrio, né? Pode ser qualquer material aí, a gente tem como descobrir isso fazendo as análises. E se tiver acima, provavelmente essa água não vai estar adequada, seja para beber, seja para a indústria, né? Então, aí, o excesso disso pode se tornar tóxico. Por exemplo, se a água tiver muito manganês, ou até mesmo muito cálcio, muito calcário, né? Muito magnésio. Então, a água pode ficar dura, né? Pode ficar muito alta, né? A alcalinidade dela, e aí ela traz prejuízo para a gente, tá bom? E, de forma geral, também permite avaliar, né, o equilíbrio bioquímico, né, ou seja, da vida, né, daquela parte biológica que tem lá no ambiente,
é necessária para se manter a vida, né? Por exemplo, se tiver muito organismo, se tiver, por exemplo, muito mercúrio, pode trazer prejuízo para os peixes e para nós também, né? Então, aí, através de uma análise, né, de água, a gente pode perceber lá, pode fazer o diagnóstico e ver se isso não está nutrindo, né? Não está sendo viável, sendo boa, né, para a nossa saúde. Tá? Então, o parâmetro químico, aliado aos outros, claro, né, mas o parâmetro químico ele é bem importante, bem interessante, né, e ele é o mais difícil, inclusive, para se descobrir o resultado, ele precisa de equipamento mais elaborado, né, porque há uma infinidade aí de produtos, né, se eu pensar em agrotóxico, produtos pesticida, né, que a gente usa na agricultura, ou em outros ambientes, isso aí vai tudo para a água, então como é que vamos descobrir, né? Então, a análise, né, a descoberta disso daí é bem trabalhoso, né, precisa realmente de um conhecimento bem avançado aí para a gente entender, tá? Aí eu trouxe aqui a norma, né, como eu falei, eu não organizei bem, né, tive algumas questões, mas aí eu trouxe aqui alguma norma para a gente lembrar, que quando eu falo nos parâmetros, nos limites, ele está lá na norma, né, a gente tem que começar a entender a lei, a, a compreender, né, o que a norma está querendo dizer, né. Por exemplo, eu trouxe novamente aqui a resolução do CONAMA, 357, né, a gente vai falar aí até o final do curso dessa norma, tá, ela é de 2005, ela está atual, que essa norma trata daquilo que eu falei nas aulas, né, do lançamento do efluente. O que é isso? O lançamento da água que a gente não quer, daquela água descartada da indústria, né, a gente fala de efluente. Ela está com resíduo, está com matéria orgânica, ela está com produtos químicos, né? Ela não está adequada, ela tem que ser tratada. Então, aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia aí, ó. Por exemplo, lá no artigo 14 da Resolução 357, ela está falando das condições da qualidade da água. Aí tem um monte, né? Eu estou aqui no H aí, né? Olha só, quanto tem para lá que eu não trouxe agora, né? Mas eu trouxe alguns só para a gente ter uma base. Eu trouxe aqui os químicos, né? Por exemplo, o DBO, ele não pode estar aí acima de 3 miligramas por litro, né? Então, se o DBO tiver muito alto, né? Se tiver lá 10, 15, significa lá que tem muita matéria orgânica naquele ambiente. Tem muita fezes, por exemplo, tem muito nitrogênio, muito fósforo, então ele não está adequado nem para beber, nem para lançar no corpo receptor, porque aqui é em relação ao lançamento de efluente, né? O oxigênio dissolvido, que é um parâmetro também interessante, ele não pode estar inferior a 6 miligramas por litro. Ou seja, significa dizer que o oxigênio, que é o OD, a gente fala de oxigênio dissolvido, ele tem que estar acima de 6 miligramas por litro. Se ele tiver muito pouco, vai morrer aquele ambiente, né? Ele não tem oxigênio na água, vai morrer o peixe, aquela água não vai prestar, então, ela tem que estar no limite aí acima de 6 miligramas por litro. Mas a saturação do oxigênio na água, ela chega, digamos, até 8 miligramas por litro. Então, a variação não é muito grande. E aí, o efluente também está dizendo que o pH dessa água, para ser lançada no efluente, pela essa norma aqui, ó, do 357, ele tem que estar nessa faixa aqui, ó, entre 6 e 9. Me responda uma coisa aí, ó. Qual o valor dessa água tá ácido aí, ó? É o valor 9 ou o valor 6? Quem pode responder isso aí? Quem responder, eu vou anotar aqui uma pontuação. Pode colocar aqui no chat qual o valor 6 ou 9 eu posso dizer que está ácido. O 6, professor. Muito bom, Lucas. Lucas, o Maverson também Marverson. respondeu. Quem mais respondeu aí? Lucas, Marverson. Ian. Ian, né? Tá, então ok, perfeito. Então significa dizer, quanto mais baixo, né, de 7, né, o valor mais baixo, 6, 5, 4, 3, a água está ficando ácida, né?
E se a água tiver 9, 10, 11, qual é o nome que eu dou? Nós temos, se tiver abaixo de, de 6, eu digo que ela está ácido, e se tiver acima de 7, por exemplo, ela vai estar o que, a água? Por exemplo, vocês vão fazer a análise da água da piscina. Aí ela deu lá 5, aí vocês vão dizer, olha, essa água está ácida. E se ela der 10? Aí vocês vão dizer lá Tá, para o dono da piscina, oi? tá base. A água tá básica. Básica, né? Tá, mas olha só, gente, o termo, a gente sabe que tá certo. Mas o termo, para a gente, como técnico, não vai ser mais básico, tá? Vai ser alcalino, tá? Então, a água que está acima de 7, ela é alcalina. Inclusive, a gente vai ver o parâmetro de alcalinidade, tá? A gente sabe que quando acima de 7, ela está se tornando básica, né? Mas essa básica, ácido e neutro, isso da história lá do ensino médio. Agora a gente já está nos formando como técnico, então eu vou dizer que a água está alcalina, porque eu vou precisar de um produto para baixar a alcalinidade dela, né? Se ela tiver ácida, eu vou usar outro produto também, para ela ficar mais próxima aí de 7, para ela ficar ali meio que neutra, né? Tá certo, gente? Compreenderam aí esse conceito? Eu estou falando alguns termos, a gente vai voltar. Quando eu falar de alcalinidade, a gente vai se debruçar e vai entender melhor. Tá? E nós temos aí a resolução 357 e agora nós temos a 430. Olha só, gente, ela fala do padrão de lançamento de efluente, né? Ela é mais atual, ela foi mais rígida, né? Aí a gente tem que ter bastante cuidado para a gente dar o diagnóstico, né? Porque eu tenho que olhar a norma que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, ó, se vocês pegarem a 430, olha só quanto é o pH. Ele é de 5 a 9, ó. Ele foi mais brando aqui na resposta. Enquanto aqui era de 6, ele considerou aqui 5, ó. Tá? Então, fique atento aí com a norma, porque a gente tem que ler ela, a gente tem que entender. Aí, no caso, a temperatura, ela vai ser sempre inferior a 40, isso se manteve, tá? Aí, material sedimentável, né, é 1 mililitro por litro, né? Aquele cone in off que eu mostrei para vocês, ó. Olha quanto só é a quantidade que é permitido, né, para ser lançado no corpo receptor, né? Então, a gente vai lá medir e se tiver 2 mililitros por litro, aí ela não pode ser descartado, né? Então, a norma já está amarrando aqui. Aí eu trouxe aqui, gente, Opa, passei. Aqui embaixo, só para vocês terem uma ideia, né? Assim, de alguns parâmetros, né? Que tem lá na norma. Ó. Esse, no caso aqui, é da 430, ó. Por exemplo, parâmetro inorgânico. Nós temos inorgânico e orgânico, né? Qual a diferença inorgânico para orgânico? É que o orgânico, ele tem na sua estrutura o carbono, aquele C de carbono mesmo, né? Quando a gente tem carbono na estrutura, a maior parte, né, no caso, a gente considera ele como orgânico. E nesse caso aqui, ó, eu trouxe alguns aqui, por exemplo, o arsênio total, né? O valor máximo permitido, ó, é 0,5 miligramas por litro, ó. Acima disso, ele está inadequado. Aí, bário, 5 miligramas por litro. Boro, aí vai uma lista lá de materiais de produtos químicos, né? Que eu não trouxe aqui, né, nessa tabela, né, os orgânicos, mas tem vários. Aí tem uns também que tem os pesticidas, né, os agrotóxicos, né? Agora é uma lista imensa aí, né? A gente precisa ter isso em mãos, né? Por exemplo, a gente não tem como gravar todos esses valores, né? A gente tem que consultar a norma. Se caso eu der para vocês, eu vou ter que dar a norma para vocês consultarem, tá bom? Isso daí em relação a 430 de 2011, né? Você já tem que gravar essas resoluções. Nós temos a 357 de 2005 e agora a 430 de 2011, tá? Eu estou trabalhando apenas três, né, que a gente falou, né? Porque são muitas, né? Se ficar meio inviável, a gente ia confundir. E aqui a nossa portaria, né, a nossa 2914 de 2011, né, ela trabalha a questão da potabilidade da água, ou seja, aquela água que a gente precisa beber, né, água para consumo humano, que a gente fala de água potável, porque ela vai estar aí dentro de vários parâmetros, né, se ela estiver acima desse parâmetro, do MVP, esse MVP aqui, ó,
MVP significa valor máximo permitido, tá? Olha aí, vocês vão ver esse tal de MVP aqui. A unidade é a unidade do material, né? Geralmente é miligramas por litro. Miligrama, se eu pensar no sal, professor, é o sal. Então tem uma divisão. Se eu falar assim, eu tenho lá 2 miligramas por litro de sal. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho sólido 2 miligramas em 1 litro de água. Ou seja, o soluto a gente fala de sólido, né? E o líquido, né? A gente fala de solubilidade. A gente fala de solução, né? Então, sempre vai ser, geralmente, dessa forma, tá? E vai ter outras unidades aí, ao longo a gente vai falando. Aí, gente, olha só qual é a recomendação da norma para o pH da água para a gente beber, ó. Ela tem que estar entre 6 a 9,5. É a água adequada para a gente beber. Digamos, se nós tivéssemos um laboratório, nós ia fazer, digamos, essa medição da água da torneira, da água lá do filtro, da água lá da água mineral. Tem que estar nessa faixa aí, tá? Detalhe, gente, a norma não fala, mas a pesquisa diz o seguinte, que essa temperatura da água, ela tem que estar a 25 graus Celsius. Por exemplo, se ela tiver a 10 graus Celsius, talvez isso aqui não valha, tá? Porque ela vai interferir aí nesse valor. Compreenderam? Porque às vezes é pegadinha de prova, né? Qual é o pH da água para consumo humano? Aí ele vai colocar lá de 6 a 9. Vai estar errado, porque é de 6 a 9,5, tá? Aí a mesma coisa, né? Eu trouxe aqui os parâmetros químicos aqui. Eu trouxe aqui novamente o inorgânico, né? Mas tem o orgânico. No caso da portaria, tem vários, né? Tem o agrotóxico, tem os pesticidas. Né? Ele está amarrando lá o valor, por exemplo, o antimônio, né? Então tem que estar 0,005 miligrama por litro. Então, um valor muito pequeno, um valor micro, né? Aí, assim, os outros vão seguindo. Aí, o que é esse número, esse CAIS aqui? Esse CAIS é uma metodologia, ó. Uma metodologia, inclusive, americana, é até um nome em inglês aqui. Aí, cada número desse aqui é uma metodologia que eles fazem para chegar a esse valor aqui, tá? Então, isso aqui é só para organizar lá a forma que a norma for feita, tá? Mas a gente precisa saber qual é o material, qual é o parâmetro, ó, e qual é o valor máximo permitido. Aí vai estar a unidade. Geralmente miligramas por litro, mas pode ter miligramas por quilo, pode ter temperatura, né? Tem várias unidades aí que a gente vai ficar vendo, a gente vai ficar, vou trazer a norma, né? A gente vai ficar lembrando aí, vendo os parâmetros, tá? Ok, gente? Tranquilo? Tá muito rápido, vocês estão entendendo? Se vocês quiserem parar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Que a gente está construindo junto, tá bom? Então, é só para a gente ter uma ideia da norma, que esses parâmetros eles estão lá nela, né? Então, a gente precisa usar o equipamento, ver lá, fazer o resultado certinho, coletar a amostra direitinho, colocar lá no equipamento e fazer a leitura. E aí, com a leitura, eu vou dizer se está dentro ou fora do parâmetro, ok? Seja água para beber, ou seja água do efluente da indústria, ou seja numa indústria, uma indústria de alimento que precisa fazer o tratamento da água. Por exemplo, a indústria do açaí, né, que nós temos muita fábrica de açaí, e tem um técnico lá no laboratório, que pode ser um técnico de meio ambiente. Né? Ele vai ter que fazer a análise da água e do açaí. Ah, mas como é que a gente faz? Os parâmetros são quase similares. Tá? Então, aqui mesmo, nós visitamos um laboratório, né, da fábrica de açaí paraense lá em Benevides. Agora ela colocou uma fábrica aqui. Ela vai ter que ter o laboratório dela lá. Eu não sei quem é o técnico dela. Tá? Então, tem essas oportunidades. E aqui, gente, eu trouxe algumas características, ou substância, né, ou até mesmo parâmetro, né? Olha, o pH é um parâmetro aí que a gente precisa ver lá no laboratório, né? Fazer análise para a gente comparar lá na norma. Aí nós temos aqui nitrogênio, carboidratos, nós temos vários aqui, ó. Matéria orgânica, pH, alcalinidade,
DBO, que significa demanda bioquímica de oxigênio, DQO, demanda química de oxigênio, aí dureza, nitrogênio. Eu vou falar de alguns aqui, tá? Surfactantes, né? Para a gente ter uma noção, uma ideia dos materiais que tem, né? O que ele provoca, né? Qual o seu material, por exemplo, né? De alguns, porque não tem como a gente falar de todos, né? O ideal é falar todinho desse aqui, ia ser interessante, né? POPs, né? Que é os produtos, né? Os orgânicos persistentes, que tem uma lista, né? Que não pode ser liberado para o meio ambiente, né? Apesar de hoje o Ministério aí do Desenvolvimento Agrário, né? O MAPA, está liberando, né? Vários produtos que estavam proibidos, né? Que estavam nessa lista aí desse POPs, mas aí a indústria fala muito alto, né? E aí estão liberando diversos materiais aí que não pode ser liberado porque eles demoram muito a ser degradados, né? Por isso que eles falam de POPs, né? Que são os produtos persistentes aí, que ficam muito tempo na natureza e causam muitas doenças. Então, nós temos essa listinha aí, que não é todas, né? Então, você percebe, né, que as características dos parâmetros químicos, eles são grandes, e a gente precisa saber. Porque qualquer material desse pode estar lá na estação de tratamento de água, na estação de tratamento de esgoto, pode estar lá na água que vai ser lá mandado lá para a indústria, pode estar na água que vai ser lá batido o açaí, porque esse açaí ele tem que passar por um processo de qualidade para ele ser exportado, né? Esse que a gente bebe, né, aqui da nossa região, né, das máquinas de açaí não tem tanta exigência, né? A gente sabe que pode ter risco aí de vários produtos, né? Mas na indústria não, tem que ter lá o seu padrão de qualidade, né? Ele não pode ir fora do padrão, porque ele vai ser comercializado, a empresa gera lá o produto, gera a sua marca, né? Então ela tem que preservar isso. Tá certo? Tranquilo? Vamos em frente. Talvez eu não termine essa aula, talvez eu acelere para não ficar tão longo, tá? Se vocês quiserem qualquer dúvida, intervenção, perguntem, né? Esse tema ele é muito importante e ele vai fazer a diferença aí no ambiente de trabalho, tá? Olha só, matéria orgânica. De forma geral, matéria orgânica, para análise de água, digamos assim, posso até dizer assim que não é tão, talvez tão interessante, né? Se eu estivesse trabalhando com solo, que você, né? Ela seria mais interessante, por exemplo, para mim fazer uma adubação, para mim usar ela como um material aí para mim dar uma força na minha agricultura, no meu processo aí de cultivo, né? Mas para a água, eu preciso só saber, digamos, o que ela traz, né? O que com ela? Porque se a gente pensar em matéria orgânica, eu posso pensar, digamos, no resto de madeira. Naquela primeira camada do solo, eu posso dizer que tem lá matéria orgânica. Aí, matéria orgânica, lá tem um monte de coisa. Tem lá, por exemplo, minhoca, tem a merda da minhoca, tem o resto dos animais mortos lá, né? Então, isso tudo é matéria orgânica, tá? De forma assim geral. Eu posso, inclusive, dizer também que a fezes do gado, que a gente fala de esterco, né? Ela também é uma matéria orgânica. Aí, para fazer um adubo, usa lá o esterco de gado, esterco de cavalo, esterco de cabra, de ovina, o que tiver lá, né? Então, tudo ele é a fezes do animal, ele serve para adubo, tá? Mas, de forma ampla, né? Digamos assim, de forma mais micro, né? Como é que eu olho também a matéria orgânica? Ela geralmente está presente naquela água residuária, né? Naquele material que é despejado da indústria. A gente não consegue ver lá, digamos, nitrogênio, fósforo, enxofre nessa água, mas ela está lá presente porque é alimentada lá com detergente, com urina, com as nossas fezes, o resto da indústria, né? Pode ser a indústria do alimento, enfim, uma série de nutrientes que a gente não está enxergando, mas que está presente, que ela pode trazer diversos prejuízos, né? Então, eu tenho que coletar e mandar para o laboratório e analisar quais são esses materiais. Geralmente, na água, nessa água, nesse despejo industrial, né, que eu falei que pode ser de diversas fontes, né? Por exemplo, quem cria animal, né, numa fazenda, né? Aí o animal lá expele lá a urina, as fezes, né, que a gente chama de esterco para aquela merda do boi, né? Aí chove e essa água vai tudo para o rio. Então, essa água é rica em material orgânico, né? Rica em matéria orgânica, que pode ser o quê?
De forma macro, aí, macronutriente, ó, nós temos o N, que é o nitrogênio, o P, né, que é o fósforo, o K, que é o potássio, o Ca, que é cálcio, Mg, magnésio e o S de enxofre. Esses são os considerados 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Acho que está faltando um aqui, mas esses são os principais macronutrientes, ó. Ele vai estar em maior quantidade, por exemplo, nessa água residuária aqui, dessa imagem aqui, ó. Mas pode também ter micronutrientes, que já são 14, aqui tem alguns só, né? Nós temos ferro, zinco, boro, cobre e manganês. Então, são os micros. A gente pode perceber aqui, gente, olha, por exemplo, a quantidade, por exemplo, aqui de nitrogênio geralmente pode ter 2%, né? Digamos que eu tenha lá 100 quilos de fezes de gado, por exemplo. Aí eu vou dizer que eu tenho 2%. Eu vou ter lá 2 quilos ó, de nitrogênio, eu terei 2 quilos de fósforo, eu vou ter meio quilo de, aqui no caso, fósforo, né? Até confundi aqui. 1 quilo de cálcio, e assim vai diminuindo. Aí quando chega aqui no micro, ó, vai ser menos ainda. Ó. É 194 ppm, né? A gente nem usa mais esse termo, é uma unidade aí, né, de partes por milhão, mas é a mesma coisa que eu falar miligrama por litro. Se eu falar miligrama por litro, eu estou me referindo a 1 ppm. Ou seja, eu posso ter né, nesse ambiente aí 194 miligramas por litro de ferro, 30 miligramas por litro de zinco, e assim vai. Ou seja, quando é micro, é menos materiais que tem. Se tiver, por exemplo, 1 quilo de ferro em 100 quilos de esterco, esse está contaminado, está muito além da capacidade aí daquele ambiente. Já não está adequado. Tá, então, na matéria orgânica, nós podemos encontrar os micro e os macronutrientes de forma combinada, né? Aí, essa combinação aí de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os que são mais encontrados neles, né? Então, toda a matéria orgânica vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. E nitrogênio também. Ele não pode deixar de ter esses materiais. Pela sua própria essência, ele já existe isso aí, tá? Então, por isso que é uma forma combinada que ela pode ter os outros materiais. Então, essa é a característica de um material né, que tem a presença aí de matéria orgânica. Por exemplo, eu vou fazer a análise daquele material, esse material veio do matador, essa amostra. Então, eu vou imaginar que ele está rico em fósforo, em potássio e nitrogênio, porque tem muita matéria orgânica. Aí, se ele vier lá na indústria de tinta, é provável que ele esteja lá muito zinco, muito manganês, né, iodo, né? Então, outros materiais, porque são características daquela indústria. Tá certo, gente? Vocês estão entendendo? Estou muito rápido. Aqui em cima, eles vão estar na forma de sólidos, né? De materiais, né? Nesse ambiente, né? Que a maior parte a gente não consegue enxergar. Que ele pode estar em suspensão, ele vai estar lá na lâmina d'água, lá em cima da água, né? Eu posso visualizar, por exemplo, lá uma espuma, né? Posso já estar dizendo que aquele material está em suspensão, um pedacinho de madeira, um pedacinho de fezes, então esse material está suspenso. Ou em forma de coloide, ele está, digamos, numa bolinha, com vários materiais, né? Geralmente esse colóide é uma bolinha esponjosa, né? Que ele retém lá, digamos, o ferro, algum material, né? Por isso que a gente coagula a água, a gente flocula, né? Que é justamente para ele formar esse colóide, essa bolinha, digamos assim, com esse material para a gente poder fazer a coleta. Ou ele pode lá estar misturado na água, né? A gente não está vendo, ele está dissolvido, tá ok? Qualquer dúvida, perguntem. Aí, novamente, a norma, tá? Aí, no caso aqui, eu trouxe aqui uma tabela, né, lá da 430 também. Aí eu coloquei lá tá dizendo lá o fósforo, né, total. Nessa norma da 430, né? Na verdade, não é 430, tá errado aqui, tá? É 357. Boto na dúvida. É como eu falei, eu tinha né, atualizado, mas eu acabei pegando. Mas olha só, então, na norma, ele está amarrando lá a quantidade de fósforo, ó, que é 3,05 miligramas por litro. Poderia ter vindo 3,05 ppm, né? Então, é 0,05 miligramas por litro. Isso, olha só, em ambiente parado.
né, em ambiente lêntico, né? Então, quando eu falo ambiente lêntico, aquela água está parada lá. Se for ambiente lógico, em água em movimento, aí pode ser que esse valor possa aumentar, porque a água vai diluir, né? Então, ela não vai ter tanto impacto. Aí tem outros materiais aqui, acho que essa tabela eu estou repetindo, que está amarrando aí a quantidade de material também. Tá certo? Aqui, gente, é importante vocês terem essa tabela. Eu acredito que vocês já pegaram lá na química, porque vocês precisam, digamos, eu falei de sódio, sal, olha aí o Na, ó. A gente tem que ler lá, ó. Está aqui o Na é o sódio. Magnésio, ó, Mg. Eu falei o carbono, é o C maiúsculo. Vocês podem perceber que a primeira letra sempre é maiúscula, a segunda ela vem em minúscula. O nitrogênio é o N, o O, oxigênio. Quer dizer, nós temos que, no mínimo, entender aí esses nomes, tá? Porque, às vezes, no material pode vir só a nomenclatura aí. Vai vir só, digamos, o Na. Ah, mas o que é Na? O Na é o sódio, é o sal, né? O Al. Então, eu preciso entender aí essa tabelinha. É bom vocês terem a tabelinha de vocês colada lá no caderno, que vocês, de vez em quando, vão estar fazendo uma consultazinha lá para entender o material, né? Para entender lá, pelo menos, os nomes, né? Porque a gente vai passando, né? E, às vezes, é importante te gravar. Quais são os micronutrientes? Né? Aí, pelo menos, a gente dá uma consultadinha aqui, tá ok? Eu vou falar, gente, mais 2 slides, eu acho, a gente encerra, tá? O restante eu vou fazer a videoaula e eu vou estar detalhando, por exemplo, algumas características. Nós falamos agora da matéria orgânica, né? Falamos lá que ela é rica em macro e micronutrientes, né? Falei quais são os macros e alguns micro, mas pelo menos vocês podem gravar o macro, né? Que é o NPK, né? Que é o nitrogênio, é, fósforo e potássio, né? Então, se vocês gravarem esses 3 macros aí, já está de bom tamanho, né? Que é o que são mais presentes mesmo nos materiais e é eles que trazem o maior prejuízo, tá? E nós temos também, né, que toda a matéria orgânica ela é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio, porque já é a natureza normal, né, da gente estar no ambiente e ter já esses materiais, né? Então, aí agora eu vou falar um pouquinho de carboidrato, que na verdade o carboidrato, ele é um nutriente também, né? Qual nutriente? Pode ser aqueles que eu falei, o macro e micronutriente, só que ele é rico em açúcar, tá? Então, se eu tiver lá um material rico em açúcar, mas que material é esse? Ah, pode ser lá um pedaço de pão que a gente joga, a gente descarta, biscoito, até mesmo alguns alimentos, né? Ele possui açúcar. Casca de fruta, por exemplo, posso dizer lá que ele é um carboidrato porque ele tem glicose, né? Então, ele é uma riqueza de nutrientes que também traz diversos prejuízos em excesso para o ambiente, né? Então, alguns efluentes, né? Por exemplo, na indústria de alimento, até mesmo nos matadores, eles têm lá os seus efluentes, né, seus resíduos, com excesso de açúcar, que pode ser amido, e a celulose, né? Então, eles são ricos aí nesse componente chamado de carboidrato, né? Que a gente precisa comer, né? Porque ele traz energia, né? Celulose, açúcar, né? Energia, né? Então, eles se decompõem, né? Facilmente, né? E aí eles atraem, digamos assim, as bactérias, fungo, né? Aqueles micro-organismos, né? Eu estou falando micro, porque a gente não consegue ver olho nu, né? E aí eles podem se transformar, digamos, em colônia, né? Eles podem se multiplicar e, com isso, trazer prejuízo para o ambiente. No caso da água, né? Ele pode proliferar e provocar o aparecimento de diversas bactérias patológicas, né? Que traz doença, né? Eu até coloquei no primeiro módulo, né, algumas doenças, né? Provocadas, digamos, por bactéria, né? Que são muitas, inclusive, né? A gente é muito susceptível, né? A alguns tipos de bactéria. Então, esse material de carboidrato rico, né? Eles promovem, junto com outros, né? Esse aparecimento, né? E o açúcar, né? Ele é muito fácil de ser biodegradável, é muito fácil de ser decomposto, ele é muito fácil de atrair, né? Essas bactérias e fungos, né? Para
e aí vai se proliferando em colônia, vai aumentando, né? E aí o excesso dela traz prejuízo, né? Porque a bactéria também ela pode ser benéfica para a gente, né? Por exemplo, da nossa não é flora, é microbiota intestinal, né? Nós já temos já diversas bactérias, né? Só se nós tivermos excesso de desequilíbrio, aí vai trazer prejuízo. A mesma coisa na água, né? Então, o açúcar é muito fácil de se degradar, de ser consumido, e aí, em contrapartida, a celulose, né? A celulose que é da madeira, né? A gente sabe, uma madeira é muito difícil, mas ela se decompõe, né? Mas ela demora mais, né? Ela é mais resistente, mais dura, né? Então, ela também é um carboidrato, tá? Então, a gente sabe que a indústria, a gente consome muito alimento, produz muito alimento, então isso daí favorece aí um desequilíbrio aí para a natureza, né? E aí a gente vai, na hora de fazer a análise, de ver o resultado daquela amostra, a gente vai ter que pensar, né? De onde que veio, né? Aquela indústria, ela produz alimento, ou um matadouro, então, ou seja, a gente já tem que começar a pensar de onde está vindo essa poluição, né? Para a gente não ter o diagnóstico errado, né? A gente tem que entender aí essas questões básicas, talvez não seja tão básica, né? Mas ela é importante a gente ter um olhar mais detalhado. Aí, mas como eu falei, vocês vão ver lá em microbiologia, né? Estudem bem essa matéria, ela é muito fundamental. Geralmente a professora Dirlene que dá, né? Ela é uma excelente professora. Eu tenho certeza que vocês vão ter aí um excelente aprendizado. Tá? Então, aí nós temos os carboidratos, e aí nós temos também os sulfactantes. Alguém pode se arriscar a dizer o que é sulfactante? Alguém já ouviu falar nesse termo? Quem é que pode dizer aí? Ah, sulfactante eu tenho lá em casa. É isso. Quem é que diz aí pra gente aí? Olha, só tenho sulfactante aqui em casa. Mas se vocês quiserem mais um termo aí, pode ser também conhecido como substância tensoativa. Quem é que vai dizer lá? Quem que vai Eu nos... nunca vi falar, professor. Nunca ouviu? Alguém mais não ouviu falar? A gente usa todo dia esse caso. Vocês já pegaram esse produto sulfactante, tá aí no banheiro, tá aí na residência, olhou um produto tensoativo, porque vamos imaginar a água, né? Se eu colocar óleo na água, ela não vai se misturar, né? Porque elas são a água com óleo, eles são inimigos, digamos assim, né? Eles falam que eles são hidrofóbicos, né? A água não gosta do óleo. E a indústria avançou, né, e criou esses produtos aí, ó, tensoativo, justamente para eles se misturarem. Que aí a gente tem na nossa residência, né, digamos assim, um detergente, nós temos lá um desinfetante, ninguém deu uma sugestão, né? Então, eles são produtos também tensoativo ou sulfactante, que a gente usa muito, né? E na norma, eu não trouxe aqui, tá, gente? Como eu falei, eu dei um bug no meu material, e na norma, ela está dando um limite lá de que a água tem que ter. Se estiver acima desse produto, de detergente, de desinfetante, ela, mesmo que seja biodegradável, tá, gente? Ela pode trazer prejuízo, até para a gente consumir. Imagina a gente consumir uma água com detergente, né? Então, a norma já buscou isso, já amarrou lá que tem um limite, né, para ser consumida, né? Porque a gente já ouve muito, né, naquele material detergente, se vocês quiserem uma curiosidade, né? Vejo lá, né, aquele produto lá que a gente lava as mãos, eu até esqueci o nome, aquele produto líquido, né? A gente fala de detergente, né? E aí lá tá escrito lá, às vezes tá agente tensoativo biodegradável, ou seja, em 24 horas ele vai se decompor. Mas também não dá para confiar tanto, né? Aí, se ele for acidificante ou aniônico, aí ele já não é, digamos, biodegradável. Ele tem mais risco, né, para a saúde, que seria, no caso, se a gente pegar lá os detergentes, né? Geralmente eles não são biodegradáveis. Então a indústria criou isso para facilitar, para criar aquela espuma, né, para a gente lavar, tirar o sujo, né? Então ela está presente no sabão, né, também, esses produtos aí tensoativo ou sulfactante, para facilitar a nossa vida, né? Só que a produção dela ela é industrial. E ela vai para o corpo receptor, ela vai lá para o rio, ela vai lá para a estação de tratamento de esgoto e ela precisa ser tratada. Quando é biodegradável, os pesquisadores dizem que em 24 horas ela se decompõe e vai embora e não tem tanto esse risco. Mas quando ela é
não biodegradável, ou aniônica, ou catiônica, né? Vocês podem até olhar isso lá no detergente, né? Vai estar escrito lá. E aí esse material também não é recomendado, a norma já amarra lá o limite, né? Então, como é que eu posso perceber isso, né? Geralmente, ela ocasiona espuma. Você pode pegar o detergente, sabão lá e vai gerar espuma, né? Inclusive, quando a gente faz sabão, a gente usa aquele Lauril, né? Não sei se alguém já fez sabão por aí. Esse Lauril é esse produto aí, digamos, condensado, não, concentrado, né? De produto ativo, tensoativo, né? Então, a gente coloca o Lauril justamente para dar aquela espuma, né, no sabão, né? O pessoal usa, né? Mas ele também tem uma norma, né? Eu tinha colocado aqui um resquício, mas não salvou. Mas a gente pode consultar lá a norma e vai ver lá que tem lá um limite, né? Só que ele fala nesse produto aí acidificante, no produto aí aniônico, né? Que tem uma metodologia lá que é esse material que não pode estar acima, tá ok? Aí a gente percebe na água aquela espuma, né? Isso daí já é um produto tensoativo, ele fica meio flutuando na água, né? Ele seria, na verdade, o detergente, o material aí, vindo aí através desse produto surfactante que eu estou me referindo aqui, tá? Então, olha só, gente, como é importante a gente entender esses conceitos para a gente poder fazer lá a nossa análise, para a gente poder ter o resultado e comparar com a norma. A gente precisa entender de onde vem alguns materiais, de onde vem algum algum produto, né, para a gente poder dar o nosso diagnóstico, né, para a gente poder dar o nosso aval no nosso relatório, né, dizendo como aquela água está boa, da gente se comprometer tecnicamente com a qualidade daquela água, né, porque ela vai passar pela mão de alguém, seja se for no serviço público, né, o técnico lá, que tem que ser lá um profissional da área, né, ele vai assinar, e se for dentro da indústria, ele precisa, por exemplo, quem for fazer análise da água lá da máquina de açaí, da fábrica, né, ele vai assinar, ele vai gerar uma RT, né, lá no seu conselho, comprovando que aquilo está naquele parâmetro. E se tiver fora do parâmetro, ele tem que corrigir essa falha junto lá com o dono da empresa, para que eles não tenham problema aí de nenhum crime ambiental, de nenhum problema ambiental, né? Então, o técnico, ele não vai ficar só no laboratório, né? Ele vai prevenir aí qualquer problema que possa surgir aí dentro da empresa, né? Ele vai prevenir e também tá lá de acordo lá com a norma, né? Para ver se está dentro do parâmetro, né? É claro que eu estou me referindo àquelas três normas, né? As duas do CONAMA e mais a portaria, mas não é suficiente porque tem a norma do município, tem a norma do estado, né? Esses exemplos que eu estou dando é para a gente, digamos, instigar aquela ideia que a gente tem que buscar a norma que está. Aí, se eu estiver trabalhando aqui em Abaetetuba, eu tenho que buscar a norma de Abaetetuba. Se eu estiver lá em Moju, eu tenho que pegar a norma de Moju. E assim, cada local de trabalho, eu tenho que me atualizar em relação à normativa. Geralmente os sites das prefeituras têm, né, mas a maior parte não está disponível. A gente tem que ir na Secretaria de Meio Ambiente, ir no setor da vigilância sanitária, né? Que lá eles já tem a norma, já tem um parâmetro certinho. Tá certo, gente? Olha só, gente, a gente vai encerrar nesse slide, tá? Mas eu vou fazer as videoaulas e vou dar continuidade, tá bom? Porque são características fundamentais para mim poder fazer análise. Eu vou só passar aqui, só para vocês terem uma ideia. Na verdade, eu vou encerrar aqui e vou mostrar para vocês. Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém conseguiu entender Não, alguma coisa? sim, sim. Oi, Wendy. Quer fazer alguma pergunta? Não, só falei que não tem dúvida. Gente, fique à vontade, vou encerrar aqui a apresentação. Aí, porque às vezes a gente viaja, né, a gente fala tanto,